Oi, Gabi, tudo bem? É, Vou trazer aqui uma nova forma da gente visualizar o relatório. Talvez fique um pouco mais fácil para você, mas se também não funcionar, você me avisa, que a gente vai adaptando para ficar da melhor forma possível para te atender. Mas basicamente eu vou passar aqui esse relatório, eu vou contar e vou passar um pouco também sobre a conta de anúncio para a gente ver detalhamento melhor. Então, agora aqui o período analisado vai ser de 1 a 31 de dezembro, mesmo que a gente não tenha anunciado ali pelo dia 31, a gente pode no dia 23. Então, mas assim a gente coloca o período de análise do mês inteiro. A gente teve um investimento de, além dos 2.000, como tinham aquelas sobras de outros meses que a gente não tinha veiculação total, então a gente utilizava também o restante da verba, então investimos 2.181, alcançamos 154 mil pessoas com 395 mil impressões, o que quer dizer que trouxe uma frequência de 2,5, o que ainda é uma frequência muito boa. A maioria dos nossos dados aqui estão positivos, né? A gente teve mais de quase 1.200 cliques, um aumento bem grande comparado com o mês anterior. O CPC ficou 1,85, com 47% menor do que no mês passado, que é bom, porque daí o custo ficou mais barato. O nosso CTR, né, ainda está um pouco baixo, apesar de um grande aumento comparado com o mês passado. Ele fica um pouco baixo porque as nossas campanhas elas não são as que incitam o clique. É, a gente tem a campanha de alcance, que é uma campanha que chega a muitas pessoas, mas ela ainda não necessariamente trabalha tanto a questão do clique do usuário, né? A gente teve um custo por custo médio ali de 1.000 pessoas, 1.000 impressões acontecendo, 74% um pouco maior ali, de 5,55. Isso porque no comparativo de dezembro com novembro, as campanhas elas eram configurações diferentes. Agora em dezembro a gente trabalhou com campanhas de mensagens, que era algo que a gente não estava trabalhando. A gente trabalhou com campanhas de engajamento, que também são campanhas novas, de tráfego para visitas no perfil. Então a gente mudou algumas campanhas. Então por isso que houve esse aumento aqui. A gente teve 41 mil, mais de 41 mil envolvimentos na página. Desses 41 mil, 40 mil foi de visualizações de vídeo. A gente teve 322 reações, 3 comentários, 24 compartilhamentos. Esse é um dado ótimo, porque o compartilhar entre pessoas significa que as pessoas estão falando sobre o anúncio. A gente teve 58 mensagens iniciadas, que no valor total da conta ficou em 37, mas é um valor um pouco mais baixo esse aqui, tá? E o custo para cada envolvimento desses aqui apresentados ficou em 5 centavos na média geral. O público que mais engaja é de 45 a 54 e de 35 a 44, então são as pessoas que mais iniciaram as conversas. Aqui você vai ter todos os detalhes sobre cliques, alcances, impressões e o custo de cada mensagem para cada tipo de público. A gente teve todos vindo do mobile, né, do celular. E aqui a gente tem as campanhas. Então, esse mês a gente trabalhou com diversas campanhas. A campanha de mensagens para a loja do Catuai e a campanha de mensagens para a loja do Maringá Park, porque a gente fez uma diferenciação aqui entre as campanhas, porque são WhatsApps diferentes, né? Então, e públicos diferentes também, né? E aí, com isso, a gente precisou separar essas campanhas, o que antes a gente fazia unificado, agora a gente tá fazendo separados. A gente teve campanha de tráfego para visitas no perfil do Instagram, para engajamento, para as visualizações do vídeo. A gente continuou trabalhando com a campanha de reconhecimento de como chegar. E ainda teve uns poucos dias de campanha de engajamento, que era uma campanha antiga antes da gente começar a substituir pela visita no perfil. Dentre os vídeos que a gente teve de mais alcance aqui, tanto para as mensagens quanto para as visualizações, foi o vídeo. Eu esqueci o nome dela agora, mas mais à frente ali eu vou passar dentro das campanhas, aí a gente consegue ver com mais clareza. A gente teve o vídeo da loja nova da Aramis, né? E a gente teve também os materiais de Natal aqui, despontando bem aqui, tanto em frequência quanto em alcance, mas também nas mensagens que foram enviadas pelos usuários. Se de presentes tecnológicos, né, também foi muito bem, ó, rodou várias perguntas. É,
Esse da... Agora eu não vou me lembrar o nome, deixa eu ver aqui o nome dela. Que aí eu lembro e consigo falar com a Fernanda. O vídeo da Fernanda, ele funciona muito bem para a questão das visualizações, para chegar nas pessoas, para as pessoas irem visitar o perfil do Instagram, mas em envios de mensagem não funciona tão bem. O que funciona em envios de mensagem são esses produtos, são esses visuais aqui que trabalham um pouco mais com os produtos, falando sobre os produtos. Isso aqui não é a visualização final, tá? Nesse caso, isso aqui é, mas esse aqui, por exemplo, não é a visualização final, tá? Vou passar a, o teaser por aqui. E aí a gente teve a maior parte do nosso alcance aqui dentro do Instagram, mas a gente começou a veicular aqui também o WhatsApp, que é um tipo de veiculação nova. E aqui eu vou conseguir passar um pouco mais detalhado aqui de cada campanha, tá? O que a gente tem como ponto principal dentro da nossa conta? A gente teve muito alcance através da nossa campanha de reconhecimento de marca, que é aquela que vem com um botão de como chegar, por exemplo. O melhor conteúdo dessa campanha foi do vídeo da loja nova, né? Então esse botão de como chegar, ele entrega bastante. Infelizmente a gente não tem uma campanha de tráfego. O que que isso auxiliaria? Ah, se a gente tivesse esse botão de como chegar na campanha de tráfego, a gente teria um volume um pouco maior de cliques dentro desses anúncios. Nesse caso, quando a gente está trabalhando a campanha de reconhecimento, a entrega principal é no alcance de pessoas, então ele tenta alcançar mais pessoas. Aqui a gente tem o alcance das lojas do Maringá Park e também temos as da loja do Catuaí. A do Catuaí alcançou mais, porque a gente deixou um investimento um pouco maior para a do Catuaí, né? A gente teve um pouco mais de impressões, o custo aqui ó, de 300 em comparativo com 120. E a gente teve também, deixa eu alterar aqui, a gente teve um número de cliques um pouco maior voltado para a campanha do Catuaí. Então, o Catuaí entregou mais, a gente teve 135 pessoas buscando o endereço de fato. Isso é olhando a nível de campanha de reconhecimento, onde a gente paga pelo custo por 1.000 pessoas alcançadas, aqui ó, 1.000 pessoas alcançadas, tá um número legal. No comparativo com o total, ele fica meio até tipo, nossa, alcançou tanta pessoa mas teve poucos cliques. Mas é porque é uma campanha de alcance, não é uma campanha de clique. E na campanha de clique a gente tem outros atributos, mas a gente não tem esse atributo do, do como chegar. Então esse que é o mais interessante. Aqui na campanha de de como chegar eu fiz um teste sobre o criativo de presentes da Aramis e funcionou muito bem aquele carrossel que a gente trabalhou. A gente teve a campanha de engajamento também com as visualizações dos vídeos. Dentro dos vídeos mais vistos, a gente teve o da Dicas da Fernanda, o do Natal, e, ó, todos os conteúdos que tiveram um pouco mais de alcance. Eu dei bastante atenção para esse da Fernanda, né? Era um conteúdo bastante importante. Esse da Fernanda também falando sobre as novidades de Natal aqui, o que tinha dentro da loja, também funcionou muito bem para visualizações do vídeo. Ele às vezes dá uma travadinha assim no, no resumo, ó, mas é assim que aparece para o usuário. E a gente também teve um outro vídeo dentro da conta que mostrava mais as peças. Esse funcionou também muito bem. Então acho que também é um ponto que a gente pode colocar como ponto de destaque aqui pra gente. O do Michels de ele junto com as crianças funcionou bem, mas também não foi um grande destaque da conta. Mas ainda assim, de certa forma, trouxe um público legal. Aí, quanto à campanha de visitas no perfil, o vídeo da Fernanda ele ajudou um pouco mais ali na interação do vídeo, ficou um pouco mais barato. E aí o usuário ele vê com esse acessar o perfil do Instagram. Então é um botão que fica um pouco mais acessível para o usuário visitar o perfil e eu fico custo um pouco mais barato. Geralmente esse tipo de campanha ele facilita muito na questão de crescimento de seguidores. Então, por isso que eu estou investindo nela. A gente teve a campanha de engajamento, mas era uma campanha de engajamento um pouco
anterior ali, rodou apenas Natal, mas a gente tinha um orçamento um pouco mais baixo destinado para ela, e as duas campanhas de mensagens. A campanha de mensagens de região, o que eu estava fazendo? Eu coloquei dentro do nosso público de região, eu trabalhei primeiro só essa campanha, né? A campanha região total, então eu contabilizei isso, Campo Mourão, as cidades aqui ao redor do, do Catuaí, né? Que são as pessoas que saem dessas outras cidades para visitar o Catuaí. Deixa eu só abrir aqui que daí a gente consegue ver, ó. Deixa eu ver se a gente consegue ver no mapa. Então são as cidades em volta de Maringá, né, que a gente consegue trazer esse público que eles visitam. E nesse período eu estava trabalhando também com a localização dentro do Catuaí. Então, deixa eu só editar aqui, além dessa visualização do do Catuaí aqui, das cidades em volta, eu estava trabalhando também aqui esse raio de localização que é para quem está mais próximo do Catuaí do que do Maringá Park. Para ficar um pouco mais claro, depois eu abri a loja Catuaí mais voltada para a região ali do Catuaí. Então, para a gente conseguir ter um resultado um pouco mais separado. Mas ela acabou na concorrência aqui da própria campanha, como a gente faz orçamento via campanha, ele funcionou um pouco melhor trabalhar com o pessoal da região só. Então, eu removi o PIN em cima do Catuaí, e que pega ali os 2 quilômetros em volta ali do Catuaí, e coloquei nesse público só específico. Eu acho que agora, quando a gente voltar a veicular, a gente vai ter um alcance melhor voltado só para essa região. E aí, em contrapartida, as mensagens, aí aqui as mensagens ficaram um pouco mais custosas. Lembrando que é uma campanha nova, é uma campanha que a gente nunca tinha feito anteriormente e é um público novo, né? Era um WhatsApp novo. Agora, o público era novo, perdão, não era o WhatsApp. Mas aí a gente tem também a campanha de mensagens do Maringá Park, que é o que a gente trabalhava dentro da loja. A gente trabalhou bastante com os materiais ali de Natal, funcionaram muito bem. A gente teve alguns materiais que estavam um pouco mais caros, que não funcionaram tão bem, mas aí eu fui sempre ativando e reativando de acordo com o que você me solicitava como prioridade para a veiculação. Dentro do Maringá Park, que funcionou bem, do Catuaí, o que funcionou melhor foram os materiais ali de Natal, voltados para os presentes de Natal. Dentro da loja do Maringá Park, a gente também teve os materiais de Natal, mas principalmente o vídeo. Então, é uma questão de percepção de público mesmo, né? Tem público que funciona melhor com conteúdo, tem público que funciona melhor com outro. Nesse montante, então, todo, a gente tem um custo por mensagem dentro da loja Maringá Park 9,41, que já é para ser um pouco mais tranquilo. E aí, como o público é novo aqui de região e da localização específica, aqui a gente teve um custo por mensagem um pouco mais caro ali dentro do Catuaí. Porém, né, a gente sempre trata da ideia de qualificação. Se o público que mandou mensagem para o Catuaí foi melhor, compensa mais pagar um pouquinho mais caro na mensagem do que pagar um pouco mais barato numa mensagem desqualificada. Mas de suma, a gente tem como principal dado é isso. A gente trabalhar com esses influenciadores, eles ajudam muito na questão da volumetria do que as campanhas podem alcançar, tanto de público e de visualização, mas quando a gente trabalha com peças mostrando as peças da loja, seja por estáticos ou seja por vídeos, eles funcionam melhor para o público da Aramis. E aí a gente tem aqui uma média geral de tudo que a gente alcançou. Se caso tiver alguma dúvida sobre qualquer parte desse relatório, você só me avisa que daí a gente volta e a gente volta a conversar sobre isso, tá bom? Obrigado, Gabi.